Preste muita atenção, porque esta mensagem não chegou até você por acaso. Algo no seu campo reconheceu este sinal, antes mesmo da sua mente entender por que você parou aqui. Existe uma parte de você que já sabia que precisava ouvir isso agora. Se nos últimos dias você sentiu uma pressão estranha no peito, um peso emocional, sem explicação, uma névoa mental que parece separar você da realidade, ou uma exaustão repentina que não combina com o que você fez durante o dia, entenda, isso não é aleatório. E se você tem sentido como se algo estivesse errado no ar, como se o mundo estivesse funcionando normalmente por fora, mas alguma coisa invisível tivesse mudado por dentro, você não está imaginando. O seu campo detectou uma perturbação de linha do tempo. A sua alma percebeu antes da sua mente conseguir explicar. É por isso que você pode estar olhando para a sua vida e sentindo que certas coisas já não encaixam. Conversas que antes pareciam normais agora parecem pesadas. Lugares que você tolerava agora drenam sua energia. Pessoas que antes tinham acesso ao seu coração agora parecem tocar algo que seu espírito não quer mais carregar. Isso não significa que você está perdido. Significa que sua frequência está captando um sinal que a maioria ainda está ignorando. O velho mundo continua tentando agir como se nada tivesse mudado. Ele continua exigindo sua atenção, sua preocupação, sua pressa, sua culpa, sua reação. Mas dentro de você, algo já saiu do lugar. Uma parte da sua consciência começou a se afastar da linha de tempo antiga. E quando isso acontece, o campo vibra, o corpo sente, a mente fica confusa, o coração aperta. Você não está quebrando, você está percebendo. A perturbação que você sente não é o fim da sua estabilidade, é o começo da sua lembrança. É o aviso silencioso de que sua alma está tentando tirar você de uma realidade que já não corresponde ao seu verdadeiro caminho. Respire. Você não está sozinho nessa sensação. Você está ouvindo o chamado. Se esta mensagem ainda está prendendo sua atenção, então existe uma razão. O seu campo não está apenas ouvindo palavras. Ele está reconhecendo uma frequência. Eu sou o André, mensageiro da Federação Galáctica da Luz, e falo agora como ponte para uma transmissão direta dos observadores arcurianos. O que chega até você neste momento não é entretenimento espiritual. Não é uma distração bonita para preencher alguns minutos do seu dia. É uma correção energética enviada para aqueles que ainda conseguem sentir quando algo invisível está tentando alterar o caminho da alma. O conselho arcuriano está se manifestando porque muitos Tarsedes estão sendo puxados para uma linha do tempo inferior sem perceber. E essa é a parte mais perigosa. Porque a linha do tempo inferior nem sempre aparece como escuridão óbvia. Muitas vezes, ela aparece como rotina, como lógica, como urgência, como medo disfarçado de responsabilidade, como uma decisão que parece prática, mas deixa seu coração pesado. Como uma conversa que parece normal, mas rouba sua paz por horas. O conselho não fala para assustar você. Ele fala para despertar a parte de você que ainda se lembra de como escolher. A matriz quer que você viva no automático. Ela quer que você reaja antes de respirar, aceite antes de sentir, decida antes de escutar, e entregue seu campo para qualquer coisa que consiga provocar medo, culpa ou ansiedade dentro de você. Mas você não encontrou esta transmissão por acidente. A sua alma já estava procurando uma forma de retomar o comando. Existe uma sabedoria antiga dentro de você que sabe quando uma linha do tempo não pertence mais ao seu destino. Existe uma percepção silenciosa que reconhece quando algo está tentando arrastar você de volta para uma versão antiga de si mesmo. Essa percepção está acordando agora. Por isso, respire antes de continuar. Sinta o centro do seu peito. Sinta que existe um ponto dentro de você que ainda não foi tocado pela confusão do mundo. É desse lugar que você vai aprender a escolher de novo. O conselho está observando, não para controlar você, mas para lembrar você de que o comando do seu campo sempre foi seu. O conselho quer que você entenda uma coisa com muita clareza. A linha do tempo errada nem sempre parece errada no começo. Às vezes, ela parece familiar. Às vezes, ela parece confortável.
Às vezes, ela parece lógica. Às vezes, ela chega usando a voz de algo que você já conhece tão bem que nem percebe quando está sendo puxado de volta. É assim que a matriz trabalha. Ela não precisa construir uma nova prisão se conseguir convencer você a voltar para aquela que você já sabe decorar. Ela não precisa inventar uma nova corrente se conseguir fazer você chamar a antiga de segurança. Pense nos velhos hábitos que retornam justamente quando você começa a mudar. Aquele impulso de se diminuir. Aquela vontade de procurar distrações vazias. Aquele padrão de responder mensagens que drenam sua energia. Aquela necessidade de explicar sua dor para pessoas que nunca quiseram realmente ouvir. Pense nos velhos medos que voltam com roupas novas. O medo de ficar sozinho. O medo de não ter dinheiro. O medo de decepcionar alguém. O medo de ser julgado. O medo de escolher a paz e perder o lugar que ocupava na vida de outras pessoas. Essas frequências são familiares, mas familiaridade não é alinhamento. Muitos Starseeds confundem o conhecido com o correto. Confundem o confortável com o verdadeiro. Confundem o que dói menos no início com aquilo que realmente liberta. Mas o conselho está mostrando que algumas coisas só parecem seguras porque sua energia se acostumou a sobreviver dentro delas. Um relacionamento pode parecer familiar e ainda assim estar ligado a uma linha do tempo inferior. Um trabalho pode parecer estável e ainda assim estar drenando sua alma. Um hábito pode parecer inofensivo e ainda assim estar mantendo sua frequência presa ao passado. Você precisa aprender a sentir a diferença. O que é alinhado pode assustar no começo, porque exige crescimento. O que é desalinhado pode parecer confortável, porque exige apenas repetição. Então, quando algo antigo chamar você de volta, não pergunte apenas se parece familiar. Pergunte: isso expande minha alma ou encolhe meu campo? A resposta já está no seu corpo. A sua frequência sabe. O conselho agora mostra o que ainda mantém muitos Starseeds presos à linha do tempo inferior. Não são correntes visíveis. Não são paredes físicas. São ganchos emocionais. Medo, culpa, ressentimento, pânico financeiro, comparação, necessidade de aprovação. Esses são os pontos onde a matriz ainda consegue tocar seu campo e puxar sua energia de volta para uma realidade que você já está tentando deixar para trás. E esses ganchos raramente aparecem de forma grandiosa. Eles aparecem na vida comum. Uma mensagem de alguém que sempre drena você. Uma discussão repentina que parece surgir do nada. Uma espiral nas redes sociais que começa com curiosidade e termina com ansiedade. Uma memória antiga que reabre uma dor que você pensou ter superado. Uma manchete que faz seu peito contrair antes mesmo de você terminar de ler. Perceba o padrão. O gancho não precisa dominar você para funcionar. Ele só precisa fazer você vazar energia. Ele só precisa roubar alguns minutos da sua paz, algumas horas da sua clareza, alguns dias da sua confiança. Ele só precisa convencê-lo a voltar para o medo, para a raiva, para a escassez, para a sensação de que você está sozinho e sem proteção. Mas cada vez que você reconhece o gancho antes de reagir, você enfraquece a linha do tempo inferior. A culpa dirá que você deve se explicar. O medo dirá que você deve se apressar. A comparação dirá que você está atrasado. O ressentimento dirá que você precisa reviver a dor para provar que ela foi real. Mas a sua alma dirá: pare, respire, não entregue sua luz aqui. Essa é a escolha que muda tudo. Porque cada gancho emocional é um convite. Um convite para alimentar uma realidade que precisa da sua reação para continuar existindo no seu campo. Você não precisa aceitar esse convite. Você pode sentir a emoção sem se tornar escravo dela. Você pode perceber a contração sem construir uma casa dentro dela. Você pode observar o velho padrão sem voltar a obedecê-lo. O gancho perde força quando você para de chamar a prisão de destino. E hoje, você começa a retirar sua energia. O conselho arcuriano traz agora um aviso muito específico: cuidado com a falsa urgência. Uma das ferramentas mais fortes da matriz é fazer você acreditar que tudo precisa acontecer agora. Responda agora. Reaja agora.
Se preocupe agora. Explique agora. Decida agora. Entre em pânico agora. Como se cada segundo de silêncio fosse perigoso. Como se pausar fosse perder o controle. Como se a pressa fosse prova de responsabilidade. Mas observe com atenção. A falsa urgência quase sempre contrai o corpo. Ela aperta o peito. Acelera a respiração. Fecha a mente. Empurra você para escolhas feitas a partir do medo, não da verdade. Ela faz você acreditar que precisa resolver tudo enquanto seu campo está desorganizado. É assim que a linha do tempo inferior consegue entrar. Ela não precisa convencer sua alma. Ela só precisa sequestrar seu sistema nervoso por tempo suficiente para que você escolha sem presença. A verdadeira orientação raramente chega como caos. A alma não grita. A alma fala com clareza. A matriz grita porque precisa competir pela sua atenção. Ela cria alarmes, cobranças, pressões, prazos emocionais e conflitos repentinos. Ela faz você sentir que, se não responder imediatamente, algo terrível vai acontecer. Mas o conselho quer que você se lembre: nem toda porta que exige pressa leva ao seu destino. Algumas portas só querem sua energia desregulada. Por isso, a pausa se torna uma defesa espiritual. Antes de responder aquela mensagem, pause. Antes de entrar naquela discussão, pause. Antes de tomar uma decisão enquanto seu peito está fechado, pause. Antes de acreditar no pensamento que diz que tudo está perdido, pause. A pausa não é fraqueza. A pausa é o momento em que você retoma o comando do campo. É o espaço onde sua alma consegue entrar antes que o medo assuma a direção. Cada pausa dá à linha do tempo superior uma chance de se revelar. Na pressa, você repete o passado. Na presença, você escolhe diferente. Então, quando a urgência tentar possuir seu corpo, respire e pergunte: isso é orientação ou é manipulação? A resposta virá no silêncio. Agora o conselho convida você a sair do aviso e entrar na prática. Porque entender a manipulação não é suficiente. Reconhecer os ganchos não é suficiente. Saber que a matriz usa medo, pressa e ruído mental não basta se você não souber voltar para dentro de si quando tudo tenta puxar você para fora. O lugar para onde você deve retornar se chama ponto zero. O ponto zero é o espaço silencioso dentro de você onde o medo não está no comando. Onde a memória não está dirigindo suas escolhas. Onde a pressão externa perde força. É o centro do campo. É o lugar antes da reação. Antes da culpa. Antes da urgência. Antes da velha história tentar vestir você de novo. Respire agora. Coloque sua atenção no coração. Não como ideia, mas como presença. Sinta o centro do peito. Imagine que cada pensamento acelerado começa a perder volume. Imagine que os cordões de pânico ligados ao futuro começam a se dissolver. Imagine que os cordões de culpa ligados ao passado começam a se soltar. Imagine que o ruído mental, as vozes, as cobranças, os medos repetidos, tudo isso começa a cair em um silêncio profundo. Você não precisa resolver tudo neste segundo. Você precisa voltar para si. Porque enquanto você está emocionalmente sequestrado, sua verdadeira linha do tempo fica escondida. Ela não desaparece, mas você não consegue senti-la. O medo cria neblina. A culpa cria peso. A pressa cria distorção. E dentro dessa distorção, você pode acabar escolhendo o caminho que apenas repete a dor conhecida. Mas no ponto zero, algo muda. A respiração desacelera. O corpo deixa de contrair. O coração volta a falar, e a linha do tempo superior começa a ficar disponível de novo. É nesse espaço que você percebe que nem toda mensagem precisa de resposta. Nem toda memória precisa virar identidade. Nem toda pressão precisa virar decisão. Nem todo medo precisa virar futuro. Volte ao ponto zero sempre que o mundo tentar possuir sua atenção. Esse é o seu lugar de comando. Esse é o campo onde sua alma escolhe sem interferência. O conselho quer que você pare de tratar o seu corpo como obstáculo e comece a reconhecê-lo como instrumento. Neste estágio da mudança, seu corpo está se tornando um detector de linhas do tempo. Ele percebe antes da mente.
Ele sente antes da lógica. Ele reconhece frequências antes que você consiga explicar em palavras. É por isso que algumas situações fazem seu peito apertar, sem motivo aparente. É por isso que certas conversas deixam um peso no estômago. É por isso que alguns lugares provocam cansaço repentino, náusea, ansiedade ou uma sensação de drenagem, mesmo quando nada visível aconteceu. O corpo está dizendo, observe, algo aqui não está alinhado. E também é por isso que outras escolhas trazem paz imediata. Uma ideia que suaviza sua respiração. Uma pessoa que faz seu sistema descansar. Um caminho que aquece o peito. Um silêncio que expande você por dentro. Uma decisão que talvez assuste a mente, mas abre espaço no coração. O corpo está dizendo, por aqui. A matriz treinou você para passar por cima desses sinais. Ela ensinou que desconforto deve ser ignorado, que cansaço deve ser vencido, que aperto no peito é apenas nervosismo, que drenagem é normal, que paz é luxo, que suavidade é fraqueza. Mas a consciência 5D exige outra forma de viver. Ela exige escuta, porque seu sistema nervoso está se tornando um instrumento de discernimento. Ele está aprendendo a diferenciar o que pertence ao seu caminho superior e o que pertence a uma linha do tempo que você já deveria ter deixado. Isso não significa seguir cada emoção sem consciência. Significa observar o corpo como um mensageiro sagrado. Quando algo contrai você, pause. Quando algo expande você, preste atenção. Quando seu corpo fica pesado perto de uma escolha, não se apresse em justificar. Quando sua respiração volta perto de outra, não ignore esse sinal. A mente pode argumentar, o ego pode negociar, a culpa pode confundir, mas o corpo, quando ouvido em silêncio, revela a verdade do campo. E agora, sua verdade está ficando impossível de ignorar. Agora o Conselho Arcturiano entrega a você uma prática de reivindicação, não apenas para pensar sobre a linha do tempo superior, mas para chamar sua energia de volta. Feche os olhos, se for seguro fazer isso, e leve sua atenção para o topo da cabeça. Imagine uma coluna vertical, de luz branco-dourada, descendo de um ponto muito acima de você. Essa luz não força, ela não invade, ela responde à sua permissão. Veja essa coluna entrando suavemente pelo topo da sua cabeça, limpando a mente. Todo pensamento repetitivo, todo medo projetado, toda confusão que não pertence à sua alma começa a se dissolver dentro dessa luz. Agora deixe a luz descer para o coração. Veja ela atravessando o peito, desfazendo pesos antigos, mágoas, culpa, abandono, necessidade de aprovação e qualquer dor que ainda esteja conectando você a uma linha do tempo inferior. Deixe a luz descer para o estômago. Sinta ela limpando o centro do poder pessoal. Toda a ansiedade, todo o pânico financeiro, toda a sensação de impotência, toda a programação de escassez começa a perder força. Agora veja essa coluna passando pela sua coluna, vértebra por vértebra, como se reacendesse o seu eixo original. Você não está mais curvado diante do medo. Você não está mais disponível para manipulação. Você está retornando ao seu próprio centro. Deixe essa luz descer pelas pernas, pelos pés, e se ancorar profundamente na terra. Agora declare em silêncio: eu retiro minha energia das linhas do tempo do medo. Eu retiro minha energia das linhas do tempo da manipulação. Eu retiro minha energia das linhas do tempo da escassez. Eu retiro minha energia das linhas do tempo da culpa. Sinta essas palavras como comando, não como desejo, como comando. Agora veja, à sua frente, um caminho mais luminoso se abrindo. Nele, sua alma está calma. Seu campo está protegido. Seu coração está soberano. Sua missão não parece mais distante. Ela começa a se organizar diante de você, passo por passo, sinal por sinal. Essa linha do tempo sempre existiu, mas agora você está chamando sua energia de volta para ela. Parte do desconforto que você está sentindo vem de algo que a mente pode interpretar como perda, mas que a alma reconhece como libertação. A sua antiga identidade está começando a se dissolver. A versão de você que sobrevivia agradando os outros está ficando cansada. A versão que se diminuía para não incomodar está perdendo força.
A versão que explicava demais, pedia desculpas demais, trabalhava demais, aceitava demais, se ficava emocionalmente disponível para qualquer pessoa que soubesse tocar sua culpa está começando a desaparecer. E isso pode assustar. Por quê? Por muito tempo, você chamou essa identidade de eu. Mas ela nunca foi o seu eu original. Ela foi uma construção de sobrevivência. Ela nasceu das vezes em que você precisou ser aceito, das vezes em que teve que engolir sua verdade para manter paz, das vezes em que aprendeu que amor vinha com condições, das vezes em que percebeu que, para não ser rejeitado, precisava caber em espaços que apertavam sua alma. Essa identidade ajudou você a atravessar a densidade, mas ela não pode entrar na linha do tempo superior, porque foi construída a partir do medo, não da verdade. É por isso que você pode sentir uma estranha distância de quem costumava ser. Coisas que antes pareciam importantes agora parecem vazias. Papéis que você desempenhava automaticamente agora parecem pesados. A necessidade de ser entendido por todos começa a desaparecer. O impulso de correr atrás de aprovação começa a perder o brilho. Você não está ficando vazio. Você está ficando livre. O espaço que parece vazio agora é o lugar onde seu eu original está voltando a respirar. O Conselho Arcturiano quer que você não lute contra essa dissolução. Não tente ressuscitar uma versão de si mesmo que só existia para manter você seguro dentro de uma realidade limitada. Deixe cair o personagem que a matriz ensinou você a interpretar. Deixe cair a culpa que fazia você se abandonar. Deixe cair o medo de decepcionar quem se beneficiava da sua ausência de limites. Você não está perdendo sua identidade. Você está recuperando sua essência. Agora chegamos ao ponto onde nenhuma força externa pode escolher por você. O Conselho Arcturiano pode orientar, pode transmitir, pode revelar os sinais, os ganchos, as distorções e os caminhos. Mas a escolha final da linha do tempo precisa nascer dentro do seu próprio coração. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Nem os guias, nem os observadores, nem a federação, nem qualquer voz fora de você. Porque a verdadeira soberania começa quando você para de procurar permissão e começa a lembrar que sua alma já sabe o caminho. Coloque uma mão sobre o coração agora. Respire profundamente. Sinta o peso saindo dos ombros. Sinta sua atenção descendo da mente para o peito. Sinta que existe um lugar dentro de você que não foi contaminado pela pressa, pela culpa, pelo medo ou pela manipulação. É desse lugar que você vai escolher. Diga em silêncio, com toda a presença que conseguir reunir. Eu escolho a linha do tempo da verdade. Eu escolho a linha do tempo da paz. Eu escolho a linha do tempo da soberania. Eu escolho a linha do tempo da minha missão divina. Sinta cada palavra como uma chave. A verdade corta a ilusão. A paz dissolve a urgência falsa. A soberania retira sua energia das mãos da matriz. A missão divina organiza seu caminho diante dos seus pés. Agora imagine as linhas do tempo inconscientes começando a se afastar. As linhas do medo, da escassez, da culpa, da repetição, da aprovação e do abandono de si perdem força no seu campo. Elas não têm mais autorização para decidir por você. Você está saindo do automático. Você está voltando ao comando. O Conselho Arcturiano testemunha este momento, não como salvadores, mas como guardiões da lembrança. Eles observam enquanto você deixa de ser puxado pelas linhas antigas, se torna uma âncora consciente da nova terra. A partir daqui, sua energia deve confirmar sua escolha todos os dias. Se essa declaração está viva em você, escreva nos comentários: eu reivindico minha linha do tempo mais elevada. Que o mundo físico ouça o que sua alma acabou de decidir.